Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne formadores para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pela câmera da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Os nossos convidados de hoje, você vê aqui pela imagem, à minha esquerda, o Dr. Carlos Cardoso, procurador de Justiça aposentado, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Procurador, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no programa Gente que Fala. Também conosco aqui à minha esquerda, doutora Marta Geller, advogada previdenciária. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Mauro, colegas da mesa e você que está nos ouvindo. Participe, mande a sua pergunta. Agora, pulando aqui para a minha direita, Rosângela Torresan Gimbinski, cientista política, presidente do movimento Voto Consciente. Seja bem-vinda. Obrigada. E também conosco, fechando a nossa bancada, Dr. Marcos Martorelli, advogado, especialista em administrativo, prevenção à corrupção e compliance. Martorelli, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro, em seu nome e toda a produção do programa. Obrigado pelo convite, o Ministério Público Democrático e os colegas da mesa. Tenho certeza que todos teremos um bom debate. Vamos ao nosso primeiro tema, minha gente. Lideranças dos partidos do Centrão articulam a aprovação de um projeto para dificultar o acesso de juízes e promotores na vida pública. O projeto de lei número 94 de 2019, de autoria do deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, propõe que juízes e promotores tenham que se desligar das funções 5 anos antes de se candidatarem a um cargo eletivo. Se aprovada essa matéria, o projeto pode dificultar o do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que chegou a se considerar provavelmente eleito para o Senado e cogitou lançar um candidato do MPF, do Ministério Público Federal, por Estado. Procurador Carlos Cardoso, como é que o senhor avalia esse projeto? Aliás, já existe uma espécie de quarentena a alguns magistrados, não? Isso acontece já, né? Existe uma quarentena de 3 anos para juízes e promotores quando se aposentam. E durante esses 3 primeiros anos, após a aposentadoria de juízes e promotores, eles não podem exercer a advocacia de uma maneira geral, só em circunstâncias muito específicas. Esse projeto, tenho a impressão para mim que é uma espécie de, dadas as circunstâncias que cercam o empenho, o aparente empenho de parcela do Congresso Nacional em aprovar esse tipo de restrição à participação política de juízes e promotores, esse projeto ele tem um caráter assim de vingança, vamos dizer assim, de parcela do Congresso Nacional contra a luta anticorrupção no Brasil, que vem sendo liderada principalmente pela Justiça Federal e pelos procuradores do Ministério Público Federal. Embora ela exista nos estados, mas a ênfase está se dando mais no âmbito da Justiça Federal. Eu, particularmente, entendo que deve haver um período de quarentena, não só para juízes e promotores, mas para os servidores públicos em geral, inclusive abarcando militares, policiais civis, policiais militares e servidores públicos em geral. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que o serviço público tem que se pautar pela isenção, pela imparcialidade e pelo apartidarismo.
E essa é uma restrição razoável, mas tem que ser estendida a todos os servidores públicos, não apenas a juízes e promotores. É evidente que alguns servidores públicos, em determinadas circunstâncias, acabam ganhando uma certa visibilidade midiática, como aconteceu no caso do Mensalão, no caso da Lava Jato, e isso gera uma espécie de ciumeira, eu diria, né? Como dizia o Ulisses Guimarães, referindo-se ao... A ciumeira é muito forte no meio político, principalmente entre os homens, né? Nem tanto entre as mulheres, até porque as mulheres ainda são vamos dizer assim, são discriminadas no mundo político brasileiro. Mas eu, em princípio... Já são minoria. Né? Tirando o aspecto casuístico desse projeto, em princípio eu sou simpático a alguma coisa nessa direção, mas teria que ser estendida a todos os servidores públicos. Pelo fato de não ser extensivo a todos os servidores públicos, isso só abarcar juízes e promotores, aí o senhor desconfia, então, eu acho que é evidente o propósito casuístico e oportunista desse projeto. Até acredito que existam parlamentares sinceramente interessados em moralizar, vamos dizer assim, o exercício da atividade política por parte de ex-funcionários públicos. E, de fato, há abusos. Por exemplo, hoje, um servidor público, não no caso dos promotores e dos juízes, mas qualquer servidor público, militar, civil, um burocrata em geral, ele pode se afastar do cargo dele durante o período eleitoral, recebendo o salário, sem trabalhar, para se dedicar à atividade política eleitoral, fazer campanha política. Me parece que isso apesar de não ser ilegal, não atende ao interesse público. Então, acho que tem vários abusos, se falando de lei eleitoral. Por exemplo, um deputado se candidatar, ele não se afasta e ele tem uma nova candidatura, ou que seja ao próprio cargo, ou a um cargo executivo, e se mantém no poder. Então, assim, acho que se formos falar de distorções e de perigos, né, a gente pode fazer uma lista bem grande de vários outros perigos, acho que até maior do que esse. Sim, sem dúvida. Porque, para mim, é uma promiscuidade muito grande e o quanto isso desbalanceia o pleito eleitoral de um candidato no poder legislativo. Ele está se recandidatando e um outro que é um candidato novo. E utilizando toda a estrutura que o Estado dá a quem detém um mandato parlamentar. Todo o seu gabinete para cabo eleitoral, que a gente sabe disso. Rosângela, isso é uma distorção? O próprio gigante. Poder Executivo anterior usou desses procuradores que estavam investigando a própria Lava Jato, né, para poder dar o que o presidente Temer falou em rede nacional, na TV Cultura, que foi um golpe, né? Isso é verdade. Então, quer dizer, eles usaram toda aquela coisa de PowerPoint, enfim, para poder fazer com que houvesse um golpe, destituísse a presidente, então, o presidente Dilma. O Temer entrou e depois, quando ele saiu, em rede nacional, ele admitiu, não, aquilo foi um golpe. Para a opinião pública, acho que para a opinião pública isso aí também tem relevância, mas assim, essa questão de você utilizar de pessoas que detêm um poder de fato legítimo, constitucional, para poder, enfim, alçar assim, vantagens políticas, isso aí começou, por exemplo, com a Constituição Nova, começou com o Quércia, né? O Quércia, ele tinha um gabinete que era composto de muitos membros do Ministério Público, assim, o Comparato, até o professor Comparato escreveu um artigo, eu me lembro bem, na década de 1991, chamado A República dos Promotores, né? Quércia e a República dos Promotores, que saiu na Folha de São Paulo naquela época. E ele falava do perigo que você tinha de colocar pessoas eminentes, qualificadas, extremamente com um histórico profissional invejável, porém que eram responsáveis pelo sistema de controle, né? E colocar exatamente, ele tinha, se não me engano, 6 ou 7 promotores, o próprio Fleury, que o substituiu, também era membro do Ministério Público, eu me lembro do meio ambiente, eu me lembro, assim, eram 8 no total, né? E isso, depois, por conta disso, o próprio Ministério Público fez aí a sua revisão na
na sua estrutura para poder falar, olha, não pode simplesmente se afastar. Tanto que o Alexandre de Moraes, que ele entrou depois, ele teve que se desligar da carreira. Então, assim, independentemente de qualquer coisa, eu acho que o jogo de poder, ele, assim, se a gente vai ficar semanas discutindo isso, né? E nós não vamos chegar num ponto, mas especificamente sobre essa pauta, eu vou me lembrar daquela juíza Selma do Mato Grosso, né? Que o Tribunal Superior Eleitoral cassou a candidatura, ela era uma juíza federal, ela ganhou muita visibilidade também na oportunidade da Lava Jato, podia ter sido em qualquer outra, mas foi a bola da vez. Governador do Rio, Witzel. Por exemplo, né? Então, assim, você tem situações onde você confunde, e é muito fácil confundir, a missão pública legítima com o oportunismo da moção pública legitimamente exercida. Agora, temos o exemplo do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Rosângela. Agora, Deltan Dallagnol, pela notoriedade que ganhou em relação ao trabalho desenvolvido na Lava Jato, ele não está no mesmo pé de igualdade que qualquer político eleito e reeleito em diversas situações e que está sempre em evidência. Não está no mesmo pé de igualdade? Essa questão da notoriedade pública, e ela vai permeando, e penso que o judiciário, o nosso poder, vai ter que trabalhar essa questão. Porque eles também, se você for ver hoje uma ação anticorrupção, Lava Jato, enfim, qualquer uma dessas ganha uma notoriedade muito grande. A gente já teve outros juízes que foram convidados, que até se negaram a se candidatar, mas é uma realidade, a gente vai ter que lidar com isso, né? A lei está para isso, eu acho que são problemas novos, eu diria, dentro da lei eleitoral. E a democracia, ela impõe para a gente determinados desafios. Né, que são constantes, são mutáveis. Exato. E aquela certeza que nós tínhamos há tempos atrás, hoje elas não se provam necessárias. Não temos mais essa certeza. Então, nós vamos ter que lidar com estes novos desafios. Vale o debate, eu acho que assim, é super sério, né? Está percebido por esses parlamentares. Mas, assim, a gente tem que ter muito claro, nós, organizações da sociedade civil, trabalhamos com educação política, etc., até que ponto, porque isso tem dois lados. Eu volto a insistir, aliás, concordando com o que o Marcos disse. Os servidores públicos, ele pode ser um modesto servidor, pode ser um desembargador, pode ser um procurador, não importa. Ele tem que exercer o ônus dele de servir a população com imparcialidade, isenção, sem nenhuma vinculação de natureza e transparência, partidária. Né? E transparência. Sim, claro. E uma restrição, após a saída dele do serviço público, a disputar cargos eletivos, em tese, não é ruim, é uma boa ideia. Sim. Porque senão fica aquela suspeita legítima por parte da sociedade. Será que esse juiz não agiu fulano, absolvendo ciclano, por razões políticas? Será que aquele procurador não agiu para favorecer determinado partido político em detrimento de outro? Sim. Então, o serviço público, o servidor público, ele não pode conviver com essa nuvem de suspeita pairando sobre ele. Então, alguma restrição tem que existir. Agora, circunscrever essa restrição a juízes e promotores, me parece equivocado. Se a questão tem que estender a todos. Marcadas, né? Porque a mesma da bala. Exatamente. Porque quantos coronéis da PM, delegados de polícia, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, não se elegem a cada 4 anos deputados, prefeitos, deputados federais, senadores. Em cima do que? Em cima da popularidade que determinados casos proporcionou a eles. Popularidade. Aí fica a pergunta, agiram com isenção? Agiram de maneira imparcial ou agiram politicamente? Então vamos afastar essa suspeita. Se eu citou o termo popularidade, procurador, quero ouvir a Marta mais uma vez. Muitos artistas, cantores, gente famosa, ninguém fala disso. E eles também têm lá a sua notoriedade por conta do trabalho que realizam e não estão em pé de igualdade com os políticos nessa hora. Então, mas disso não se fala.
Sim, é verdade. Usam o meio de comunicação para poder... Eles saem com eles- uma vantagem. uma com relação popularidade, aos demais. Seus colegas um jornalistas novo também, né? candidato. O jornalismo Sim. investigativo É que também. o serviço né? público tem essa característica da impessoalidade, da imparcialidade. Então, assim, eu que os concordo artistas não com o são Dr. servidores Carlos, públicos. Exatamente, eles não têm essa... Eu acho que não dá para comparar uma coisa com a São outra. coisas diversas. Tanto que a lei eleitoral também proíbe, né, na época pré-eleitoral, dessas pessoas participarem de programas, terem um Sim. programa delas. Sim, é enfim. verdade. Mas não uma quarentena de 8 anos. Sim, claro, claro. Não, é. Realmente É. um É pouco porque o exercício da exagerado. profissão de Eu vocês acho que é a essa comunicação, né? É o discussão vai ter que entretenimento. acontecer. É. Que É. tempo é esse? E como se coloca, e muito bem colocado, professor Carlos. E a gente fala quarentena de 8 anos, uma quarentena de 40 dias, né? Exato. Que o conceito Finalmente é. o Outros conceito foi cargos. ampliado. É. Foi. Outros cargos. Só uma conclusão que a gente vai ter, com a maior certeza, seja qual for a lei que resultar desse processo, ela vai ser imperfeita. Certo? Porque sempre a gente vai ter assim, uma miríade de casos que não cabem lá, que mereciam ser tratados e optaram por qualquer razão por não tratar. Eu, por exemplo, eu acho que o deputado ou o vereador, etc., se candidatar a um cargo no executivo, abandonar, eu acho também errado. Os eu congressistas penso que- norte-americanos, por exemplo, eles têm que renunciar ao mandato Renunciar se ao quiserem mandato. assumir cargo de secretário, porque Exatamente. valeria ministro de Estado dos Estados Unidos. Lá o conceito de poder legislativo é de fiscalizar o poder executivo. Executivo. Se ele aderiu ao poder, A ele perde o fiscalização não mandato. faz sentido. Não é ele- produzir projeto de lei à torta e à direita, Não. né? Também. Com certeza. Pessoal, vamos seguir no próximo tema. Dirigentes do PSL, legenda pela qual Jair Bolsonaro se elegeu, usaram a verba do fundo partidário para adquirir carros de luxo, pagar jantares em restaurantes caros e mudar sua sede para um espaço bem mais suntuoso. Especialistas em transparência dizem que, embora não haja uma restrição jurídica clara, usar verba para esses fins fere os princípios da administração pública. Em resposta, o PSL confirmou as despesas, mas afirmou que o crescimento do partido em 2018 justifica todos esses gastos. Rosângela, o que é que tem de ilegal e o que é que tem de imoral nessa situação? Pois é. A de questão é a questão ética. Evidentemente que a lei não especifica que gastos são esses. Né? Vamos combinar que existe aí uma falha. Agora, Uma brechinha boa, né? exato. Aliás, eu penso que proposital, porque é para ficar nebuloso mesmo essa questão. Que aí não dá para apontar ilegalidade. Exatamente. Então vai ficar muito difícil. Mas eu penso que cabe também a ética e a questão de julgar esses valores, que números são esses. né? Fora a falta de transparência com relação aos cartões corporativos, né? Que também não se sabe, Que não também se não- conhece e não se divulgam. Não, as próprias verbas partidárias, por exemplo, para as candidaturas femininas, não são usadas Sim, por dessa conta maneira. de- Todo mundo sabe disso. Né? Então, esses dirigentes de partido estão nadando de braçada, bem soltos, e acho que é o momento da gente cobrar isso. Até Sim. porque você criar um partido no Brasil é um excelente negócio. Sim, né? um Porque negócio... você- tem né, pessoas extremamente lucrativo. que estão vivendo de dictaduras, Sim. cada eleição de partidos pequenos e vivem disso. E a nossa sociedade não está em condições econômicas para bancar isso. Essa é a Não, com verdade. A certeza. gente não tem o mínimo, a gente não tem educação, a gente não tem saúde. E o que nós construímos de 88 para cá está sendo destruído por conta do Estado liberal, justificado em função Sim. da falta de recursos. E- Então, e- se não há recursos para financiar isso. Então, a Então, sociedade- vamos colocar nesse escopo, assim, deixar muito claro ao eleitor destes políticos que estão no Congresso Nacional que foi ampliada a verba partidária. Exato, exato. Vamos deixar bem claro Mais de 60%. que este Congresso, junto com o Executivo, aprovou aumento de verbas partidárias. É isso mesmo. Deu a Certo? impressão até Fica- que tem que ficar diminuiu, muito porque claro. se falou em 3,5, Sim, né? Mas era Ficou em 1.800. mas era 1.800, então aumentou. Confundiram, mas isso É o passou... famoso bode na sala. Foi bode na Exatamente. Quer dizer, a verba partidária foi ampliada neste Congresso, neste governo. Mais de 60%. Foi isso mesmo. Agora, Rosângela, cabe também
a Justiça Eleitoral brasileira, sobretudo ao Tribunal Superior Eleitoral, a partir de uma interpretação das regras constitucionais que disciplinam a utilização de recursos públicos, cabe à Justiça Eleitoral impor alguns limites a esse tipo de gasto. E acho que ela até faz. Exatamente. Pouco, mas faz, nosso... mas faz pouco. Faz. E aí na próxima eleição, os parlamentares, malandramente, criam uma nova legislação específica e contornam as restrições que a Justiça Eleitoral na eleição passada na eleição colocou. anterior. Então, e agora, cabe a cada um de nós também, eleitores, não votar nesses partidos, não votar nesses candidatos que se utilizam dessa verba partidária, essa verba eleitoral, para custear. Então, mas o que dizer gastos... do eleitor, procurador, que sequer sabe a diferença entre a verba partidária, o fundo partidário e o fundo eleitoral? Pois é, esse é o desafio que está colocado para a sociedade. Né? Sim, realmente, essa é uma questão que está aí. Eu me interesso, eu acompanho aquelas pessoas nas quais eu votei. É isso aí. Nós Normalmente eu não repito o voto. O problema é esse. Tem que deixar isso muito claro. Mas isso é um aprendizado. Você constrói uma consciência de cidadã numa democracia assim, né? A gente erra, acerta. Tem um detalhe aí em cima desse né? raciocínio, Mauro, que para mim é muito claro o seguinte, por exemplo, eu brinco quando dou aula nessa matéria, que eu trabalho com compliance e integridade, quando isso se chamava antigamente respeito e vergonha na cara. Né? Respeito à lei, respeito às pessoas e vergonha na cara. Não é para fazer. Sim. Então não tem que. Então quer dizer que não pode mais dar propina para funcionário público? Não, nunca pôde. Né? Não é por conta da lei anticorrupção, da lei da empresa limpa, né? Mas pode, né? Então você criou outras maneiras, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das áreas que nós fomos, né, com o grupo de trabalho que a gente tem, e grupo de estudos nessa área, né, de integridade, coisa e tal, foi conversar com alguns partidos políticos, né? Por quê? Porque houve movimentos muito parecidos com as denúncias que estão acometendo esse partido, o PT anteriormente, o PMDB e PSDB, qualquer um que seja, mas assim, qualquer partido ele é acometido por denúncia de corrupção e não tem os elementos suficientes para fazer a comprovação. Isto é compliance, quer dizer, quais são os procedimentos que você tem para garantir que aqueles desvios efetivamente não ocorreram, ou se ocorreram, como é que você faz para corrigir ele na raiz. Né? São mecanismos de prevenção. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, no México, na Argentina, na Espanha. Né? E especificamente nós temos uma parceria, né, com o professor Adanieto, que ele participou vamos dizer assim, da sanitização de partido na Espanha e criou um sistema, vamos dizer assim, de compliance muito amigável com o sistema brasileiro. Nenhum partido que a gente foi conversar, todo mundo, não, excelente ideia. Não. Então quer dizer que a gente vai ter que colocar tudo no papel, vai ter que colocar tudo por escrito, vai ter que ter todos os documentos. Então depois a gente liga. Tá bom? Muito obrigado. Né? Mas a ideia é ótima, viu? Então assim, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, que a gente está lidando com pessoas humanas, são falíveis, então elas podem falhar, elas podem ter equívocos. Né? Então você tem que distinguir o que é um equívoco do que é uma maracutaia. Né? A segunda coisa é que você tem que ter procedimentos que valem para qualquer partido, então você tem como comparar. Né? E a terceira questão, que para mim é mais importante, quer dizer, se os mecanismos de controle que você tem são confiáveis. Já falaram nesse debate sobre tribunais de contas e coisa e tal, e às vezes as pessoas esquecem que o Tribunal de Contas é um órgão de fiscalização que integra o poder legislativo. Né? Assim, 80% dos componentes dos tribunais de contas, de todos as esferas, tanto federal quanto as estaduais e distrital, eles são certo? Então, assim, eu sempre confio no Tribunal de Contas e como todo o órgão que detém poder, você tem que confiar naquele órgão, na república daquele órgão, mas você tem que escrutinar o próprio órgão de controle. Né? Então, em que medida você colocando um partido político sob escrutínio de um Tribunal de Contas, você vai ter algum tipo de garantia que aquele processo foi legítimo? Marta, o voto facultativo pode mudar esse cenário? A partir do momento que vão votar aquelas pessoas mais conscientes, que estão interessadas em acompanhar depois cada um que foi eleito? Com certeza, no meu ponto de vista, eu acho que sim, acredito que sim. Porque a pessoa que vota voluntariamente,
ela também vai fazer esse trabalho que nós, conscientes, fazemos. Vamos acompanhar aquelas pessoas em quem nós votamos, né? Porque você está dando uma procuração para o Poder Legislativo te representar, né? E na medida em que você participa, que você tem um canal de comunicação pelo site, pessoalmente, através das entidades de classe. O que tem é que houve uma reforma trabalhista, Mauro, que esvaziou as entidades de classe, né? Então, o que acontece? Você acaba desestruturando os sindicatos, né? E isso enfraquece individualmente os interesses das pessoas, sim. E a possibilidade de você estar fazendo essa cobrança. Porque individualmente você não consegue fazer. Você vai fazer como? O Ministério Público tem as associações deles, os juízes têm as deles, a OAB, né, representa os advogados, e assim por diante. Na medida em que você faz uma reforma trabalhista, desestrutura essas pessoas, né, elas individualmente não são capazes de fazer isso. E você facultando o voto, você perde aquela coisa da compra do voto, né? Das pessoas que estão mais distantes dos centros urbanos, nas áreas rurais. Eu trabalho com educação política, enfim. Posso estar enganada. É bastante controverso. Você pode comparar o desempenho de outros países com voto facultativo com países com voto obrigatório. Essa questão é bastante complexa, eu acho que assim não cabe a gente adentrar muito essa discussão. Mas, independente disso, a gente vai viver outros desafios em tempos de tecnologia. Candidatos são eleitos em cima de notícias falsas, em cima de boatos. Sabe, né? Grandes levantes serão feitos via internet e via redes sociais. Então, assim, acho que a gente está vivendo um momento bastante complexo do ponto de vista de educação política e participação. Mais importante do que essa história do voto facultativo. Mais importante. Realmente, não era o nosso tema aqui, mas eu acabei entrando nisso, mas eu não vou entrar assim tão a fundo, mas só uma pergunta mais periférica, Rosângela. O movimento Voto Consciente observa como essa questão do voto facultativo, porque hoje a gente tem essa polarização que a gente observa. Pode-se criar, com voto consciente, uma tripolarização, se é que assim pode-se dizer, aquele que votou e que vai falar para os outros que não votaram. Vocês não votaram, vocês não têm o direito de pedir, de reclamar absolutamente nada. Então, aí entra um terceiro ponto de briga nessa história. Exatamente, entra mais uma questão. Nós, do Movimento Voto Consciente, somos pelo fortalecimento da democracia, dos partidos, das referências e de grupos organizados para participar e cobrar. Não dá para você dizer para o cidadão, vá à Câmara Municipal de São Paulo e acompanhe as leis que estão sendo votadas lá. Mas ele pode fazer parte de coletivos, de ONGs, que fazem isso e fazem um trabalho de explicar também, porque o cidadão, vamos combinar, é complexo essa história. Eu acompanho câmaras municipais, Poder Legislativo, fiz parte da Rede Interamericana pela Democracia, pude comparar isso com outros países, inclusive. Não é tão simples a gente jogar para o cidadão essa questão. É muito difícil. Mas vamos aqui colocar problemas, por exemplo, que me preocupam antes do voto facultativo e do voto obrigatório, que é quais são suas fontes de informação? Sim. De onde elas estão vindo? Eu acho que esse é um ponto bastante complexo para os dias atuais. E tem uma outra questão também que vem, na minha ela é uma questão final, mas ela é antecedente. Ela é final porque, por exemplo, fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, no ano passado no Reino Unido e perceberam que, por favor, me complete ou me corrija se eu estiver errado, que os eleitores da Escócia eram os eleitores que mais se sentiam representados com o resultado da prática política, seja da eleição, seja do resultado dos seus parlamentares representantes, né? Independentemente deles terem sido, aspas, vencedores no pleito. Ou seja, o senhor teve o seu candidato eleito? Não. Mas o senhor acha que a eleição correu de acordo? Sim.
Sim. Acho que correu de acordo. Acho que o parlamentar eleito para representar a sua região, mesmo não tendo sido o parlamentar que o senhor escolheu e votou, ele está fazendo um bom trabalho. Olha, dentro do que ele se propôs, ele está fazendo um bom trabalho. Então, a qualidade, ela pode ser aferida ao final. Então, isso que está sendo falado pelo voto consciente, quer dizer, como é que você vai acompanhar o desempenho? Então, eu acho mais importante do que ter partido A, partido B, partido C. Exato. Porque, por exemplo, quem acompanha, quem já trabalhou, quem vive o cotidiano dos poderes legislativos, sabe que nem sempre um partido que tem uma bandeira X, o representante, ele efetivamente cumpre aquela bandeira, pro bem ou pro mal, né? Assim, você espera, não, mas eu jamais esperava que um parlamentar, assim, de esquerda tivesse essa posição. Por quê? Porque o senhor é um partido identificado com um ideário classificado como pauta, esquerda, né? Com a pauta, o senhor está fazendo uma coisa diferente do que aquilo que o senhor se propõe, que o seu partido se propõe, né? E o conjunto, quando você vê o mapa eleitoral versus o mapa do resultado de votação, ele não conversa. Né? Então é mais uma questão de você ter um retorno, né? A população tendo um retorno qualitativo, porque ninguém tem tempo de acompanhar a atividade parlamentar, que é outra coisa. E se você pensar, são 500 e tantos parlamentares. 43. Você pode não ter 513. votado em um daqueles, mas não justifica você não participar, você não cobrar e etc. É o que eu penso. Tá. E é o que o voto consciente tem colocado e debatido com as pessoas, né? Quer dizer, você está nesse barco, independente se você elegeu ou não essas pessoas. Sim, até porque o voto nulo é um tipo de Então voto. você vai ter que Não, mas eu exigir gostaria que as discordar, instituições Dá só funcionem. um pitaco aí nesse debate. Eu penso o seguinte, a despeito de reconhecer que a tese do voto obrigatório versus tese do voto facultativo represente uma questão controvertida, na minha opinião muito pessoal, eu sou favorável ao voto facultativo e entendo que o voto facultativo tende, a médio e longo prazo, a valorizar os partidos políticos. Por quê? Porque os partidos políticos, sobretudo aqueles que têm uma linha programática, que têm propostas concretas para a cidade, para o Estado, para o país, eles terão que buscar o eleitor. Olha, saia da sua casa no dia tal e vote neste candidato a prefeito. É o que mostra eleições em outros países. Porque de se voto nós facultativo. recebermos o seu voto, nosso compromisso é fazer isso. Hoje, Mais com caro. o voto obrigatório, já a manada está garantida. A boiada vai sair de casa e vai ter que votar, embora a abstinência tenha crescido de eleição para eleição. Então, sem reconhecer a controvérsia que paira sobre isso, me parece que é um avanço. Seria um avanço a aprovação Tem um do voto livro facultativo. do José Saramago, não sei se vocês conhecem, que chama Tratado da Lucidez e que começa exatamente num dia de eleição. Vale a pena a leitura sobre isso, sobre a obrigatoriedade ou não do voto. Bom, vamos lá, seguindo o próximo tema, 12h35, você acompanha o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, começou a negociar com o colega Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, sua emenda que prevê a retirada da lista tríplice do substitutivo APEC, que trata da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer manter a indicação de livre escolha do presidente, pois assim, nas palavras do senador Plínio, fica mais fácil passar. Se a PEC for aprovada, os ministros do Supremo passarão a ter mandato máximo de 10 anos e o projeto chegou a ser apelidado de PEC anti-Moro. Ganhou força após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o listar essa semana como prioritário. Procurador Carlos Cardoso, estava indo bem essa história da lista tríplice, né? Ou não? Veja, esse é mais um caso de projeto casuístico e oportunista. Com cartas marcadas. É evidente que isso só ganhou força, essa proposta só ganhou força, embora sempre, a cada legislatura, projetos semelhantes sejam apresentados, mas só ganhou força por causa do avanço da luta contra a corrupção, que alcançou principalmente deputados, senadores em Brasília. Então, há uma preocupação de parcela do Congresso Nacional, não vou generalizar, com as decisões do Supremo Tribunal Federal. E quando você muda a sistemática de escolha dos ministros do Supremo,
dando um protagonismo maior, por exemplo, aos deputados e senadores, na escolha desses ministros, você pode imprimir um caráter muito corporativista a essas escolhas. Não há sistema de escolha de ministro da Suprema Corte perfeito. Não existe. Até porque, se você analisar, ficarmos nos países democráticos e ocidentais, cada país tem as suas especificidades na escolha dos membros dos seus Supremos Tribunais Federais ou das suas cortes constitucionais. O sistema brasileiro remonta à primeira Constituição de 1891, que foi elaborada e promulgada após a proclamação da República. Ela copiou o sistema norte-americano, que com algumas pequenas variações é que está em vigor até hoje. Me parece que é um sistema razoável. Por quê? O presidente da República, teoricamente, pela maioria dos votos válidos do país, bem ou mal, ele tem os seus critérios, ele vai ter que prestar contas para o conjunto da sociedade a respeito dos critérios dos quais ele se valeu para indicar alguém para o cargo do Supremo. E o Senado Federal tem a prerrogativa de não aceitar o nome do presidente, porque o indicado vai passar por uma sabatina. Acontece que, até recentemente, essas sabatinas do Senado eram um mero rito de passagem. Na verdade, não havia uma sabatina, havia uma homologação, vamos dizer assim, do Senado em relação aos nomes indicados pelo presidente da República. Isso começou a mudar, eu me lembro muito bem disso, porque eu acompanhei a sessão que durou, acho que uma parte da manhã e uma boa parte da tarde. Começou a mudar com a sabatina do ministro Edson Fachin, que foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ele foi duramente sabatinado, porque havia a suspeita ou a suposição de que ele tivesse uma posição política mais alinhada com o PT, particularmente com o PT do estado do Paraná, que é o estado de origem dele. E ele se saiu muito bem nessa sabatina. Tanto é que os senadores acabaram aprovando. Ele demonstrou claramente que ele tinha competência técnica, idoneidade pessoal, experiência profissional como professor, como advogado e tal, e, na minha avaliação, tem sido um ótimo juiz do Supremo Tribunal Federal. Não vejo razões hoje para você mudar a sistemática de escolha dos ministros supremos hoje, a despeito de ter uma figura como o Jair Bolsonaro, controvertida na presidência da República. Mas você tem o Senado. O Congresso pode ganhar protagonismo e falar, olha, você me apresenta um nome à altura das melhores tradições do Supremo. Se apresentar um nome ruim, nós vamos vetar esse nome, não vai ser aprovado. Mesmo que seja terrivelmente evangélico. Mesmo que seja terrivelmente. Aliás, o critério religião não pode ser critério, porque o Estado é laico. Não, e assim, todo colegiado, ele necessariamente ele tem que representar na melhor maneira possível o conjunto da sociedade. Quer dizer, a sociedade não é monolítica, né? Ela tem assim, diversas variações. A minha visão de mundo é diferente da visão de mundo de outras pessoas que representam, que são, na maioria ou na minoria, elas são representativas, elas merecem ter as suas visões de mundo representadas no colegiado. Agora tem outras coisas. Primeiro que esse projeto de lei, são três coisas que às vezes as pessoas não prestam atenção. Primeiro que não é só para o Supremo, é para todos os tribunais superiores, porque todos os ministros dos tribunais superiores são sabatinados. Segundo, que a sabatina, bem como colocou o Carlos, né, procurador, Carlos Cardoso, ele não tem, ela deveria ter um caráter de escrutinar a história jurídica e pessoal daquele candidato, daquela candidata que se dispõe a estar na mais alta corte da sua competência, né, seja a Corte Militar, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal, né, o Superior Tribunal Eleitoral, que seja, né, que se ela tem assim, a história, a experiência e a maturidade para ter uma decisão final, né? Então, assim, essa pessoa detém conhecimento.
A gente tem ministro que não tem, assim, que não passou em concurso, que não tem nenhum artigo escrito, e ninguém pergunta nada. Qual é a sua posição, por exemplo, sobre aborto? Isso importa para a sociedade. Qual é a sua posição, por exemplo, sobre, enfim, sobre gastos militares, né, que ao fim e ao cabo vai cair em algum órgão jurídico de alta corte para você tomar alguma decisão, por exemplo, questões de fronteira, seja lá o que for. Né? Então, assim, e a terceira coisa que para mim é a mais problemática é que essa questão do Supremo ela chama tanta atenção por conta do foro privilegiado. Não houvesse o foro privilegiado, não haveria tanta polêmica com relação a quem será escolhido. Não seria uma pessoa pega do bolso para colocar lá. Né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o modelo que o Dr. Carlos bem colocou, que Rui Barbosa, quando era ministro da Justiça, mandou a missão para lá, para os Estados Unidos, para estudar o modelo americano. E aí, nesse meio de tempo, houve o golpe militar, no primeiro golpe da República aqui no Brasil. Né? E ainda assim, como é que chama? O presidente subsequente aproveitou aquele estudo, né? Quer dizer, dentro daquela situação, né, você tem nos Estados Unidos que, salvo o presidente da República, o presidente das casas legislativas, todos os outros políticos, prefeitos, deputados, eles podem ser processados por juízes comuns, que prestam contas à sociedade. Então, aqui, o que chama atenção aqui por causa do Supremo é por conta do foro privilegiado. Quer dizer, na minha visão, independentemente de lista tríplice ou quádrupla ou quíntupla, seja lá o que for, se você não tirar da pauta a questão do foro privilegiado, não tirar da agenda, né? Colocar ele assim, olha, isso aqui acabou, não tem mais, né? Qualquer outra mudança na seleção dos ministros dos tribunais superiores, ela vai ser inócua. Uhum. Rosângela. É uma complexidade bastante grande. Eu acho que está incomodando essa questão. Mas eu concordo com o procurador Carlos. Eu acho que, assim, a maneira como está, o Senado também participa. Não é que isso está escolhido pelo presidente da República, que chegou ali, pode ser alguém até sem... Chega como candidato alguém sem preparo, mas... E o Senado? Ele está lá para isso. Então, vamos combinar que as coisas estão funcionando, eu acredito que dentro do possível, da melhor maneira. Eu penso que mudar, você pode trocar um problema pelo outro. Não, também tirar a lista tríplice para substituir por uma escolha única. Sim, isso tira o caráter democrático aí dessa escolha. E para ficar mais fácil? O problema é que assim, como é que você compõe uma lista tríplice exatamente, dessa? Certo? Entre quem? Porque pela Constituição, o ministro do Supremo Tribunal Federal ele não precisa ser formado de direito. Certo? Isso já aconteceu na história. É notório saber jurídico. Não está escrito graduado em faculdade de direito. Então já teve caso que teve um médico ministro do Supremo Tribunal. Né? Durou pouco, mas teve. Quer dizer, possível é. Então, assim, não é só a questão de você distribuir a lista tríplice, que ela é mais ou menos democrática, depende. Mas o notório saber jurídico não é de se supor que a pessoa é formada por isso, não. Né? Não. Teria que ter específico. É que hoje eu acho que dificilmente alguém que não tenha formação, graduação, tem notório saber jurídico sem ser operador do direito. Por exemplo, Sim, mas assim, o notório ele vai além da formação, da graduação, por exemplo, numa faculdade de direito reconhecida pelo MEC, que isso seria, vamos dizer assim, por exemplo, eu como advogado, a partir do momento que eu sou graduado em direito e eu sou aprovado no exame de ordem, eu posso fazer desde uma ação no Juizado Especial de Pequenas Causas até uma representação no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, assim, a ordem é a mesma coisa, uma habilitação de veículo, né? Quer dizer, eu tenho uma carta de moto, eu posso guiar desde uma motoneta de 50 cilindradas até uma moto de 1.500 e, assim, causar... Assim, tem situações que, assim 8 ou 800, né? Então, o que acontece? O notório saber jurídico, justamente, ele é aquilatado na sabatina. Quer dizer, tudo bem que o senhor é advogado, que o senhor é juiz, que o senhor é promotor, nós já sabemos, entendeu? Mas vamos dizer assim, até que ponto o senhor tem uma sabedoria tão diferenciada, tão notável, a ponto de ter uma decisão final, de decidir, fazer uma decisão, por exemplo, que pode parar o país. Sim. E a questão da vitaliciedade, que eles querem tirar também, botar um... Acho ótimo. Eu também acho concordo ótimo. Com isso. Essa parte... Acho ótimo. Acho que juiz de corte superior, isso inclui as cortes estaduais também, né? Deveria ser
anos, no máximo, 10 a 15 anos, ou até completar 70. Acabou. Certo? Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, porque essas pessoas elas representam visões de mundo que não necessariamente elas são atuais, né? Então você dá mais agilidade, dá uma segurança jurídica para a sociedade com o notório saber jurídico e dá uma segurança social, né? Para a mesma sociedade, inclusive do ponto de vista de contrato, do ponto de vista financeiro, que assim, o mundo está mudando uma velocidade muito grande e as pessoas ainda estão com aquela mentalidade. Por exemplo, eu já conheci vários desembargadores no celular, né? Não uso computador, doutor, esse negócio manda desse jeito, não manda por escrito mesmo. Então, assim, no mundo digital isso é impossível. Eu penso o seguinte, eu sou favorável a um mandato, porém, 10 anos eu acho pouco, porque isso pode gerar insegurança jurídica na sociedade, inclusive com repercussões na área econômica, empresarial, de criação de empregos e tudo mais. Me parece que o ideal seria alguma coisa de 15 a 20 anos, não a vitaliciedade. Exatamente para haver essa oxigenação das cortes superiores do país. Bom, próximo tema. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou no Diário Oficial da União, na terça-feira, a tabela atualizada com as faixas de aplicação das alíquotas de contribuições previdenciárias criadas pela reforma da Previdência. Os valores sobre os quais incidirão as alíquotas foram reajustados em 4,48%. Além disso, o piso para a contribuição também foi atualizado com base no salário mínimo de R$ 1.045, que passou a valer neste mês. Marta, como é que ficou essa tabela? Então, com o reajuste de 4,48%, o teto passou para R$ 601, né? E o piso, então, R$ 1.045, que é o mínimo sobre o qual alguém vai pagar uma contribuição social para continuar segurado e vinculado à Previdência Social. Por enquanto, Mauro, a contribuição ela é de 8%, 9% e 11%. Existe um princípio da anterioridade de 90 dias. A reforma da Previdência, que aconteceu em novembro, ela então prevê novas alíquotas, que vão variar entre 7,5% a 14% e vão incidir sobre as remunerações, tanto das pessoas que trabalham na economia privada, como nos servidores públicos federais. E qual é o impacto disso na vida das pessoas? Vai ser mais justa a contribuição, de 7,5% a 14%. Por quê? Porque ela vai variar conforme a faixa salarial do segurado, do trabalhador e do servidor. Para o servidor, vai ter um impacto maior, porque eles estão há 3 anos sem reajuste. Então, esse reajuste X-miséria que a gente consegue receber anualmente, né, que esse ano de 2020 foi de 4,48%, que o ano passado também foi de próximo disso, 3 e poucos %, você vê que vai somando em 3 anos, vai dar lá um impacto no final das contas. E o servidor, que é o mais prejudicado nessa história toda. Mas é isso aí, a contribuição ela é necessária porque ela financia o sistema, né? É que a gente reclama de aumento de tributo, ele vai ser mais justo porque ele vai tributar mais quem tem ganha mais. Tem mais alíquotas do menos, que antes 8, 9 e 11, né? Agora tem mais faixas. Mais opções, mais faixas, e isso faz com que exista uma justiça maior entre as pessoas iguais. Ela torna iguais os desiguais, né? A variação de alíquotas, ela faz isso, faz com que seja mais justa a tributação. É necessário porque sem essa tributação a gente não consegue financiar o sistema. Então, a gente não pode reclamar, a gente reclama de imposto porque a gente não tem a contraprestação. Tudo aqui a gente tem que ter mediante pagamento, seguro-saúde, educação. Se houvesse isso tudo em troca, né? A gente, além de pagar as contribuições para a Previdência, paga imposto de renda e as faixas também são altas, tem um motivo justo para reclamar. E o servidor mais ainda por conta dessa falta de reajuste salarial. Sim, mas como a reforma prevê que em 90 dias vale a alíquota prevista na reforma, então isso vai balancear essa questão. Não, então, a partir da competência março, que é pago em abril, que entendi. vai mudar. Então, a gente entendi. ainda está, por exemplo, esse mês estamos pagando alíquotas de 8%, 9% e 11%, né? Porque nós Só estamos pagando sobre... Isso cada trabalhador vai anotar no seu contra-cheque a partir de abril, a competência é março. Isso. Sim. Isso. Então vai é a partir de abril, porque... Então, só a partir de... Isso. Certo. E quem paga como autônomo, contribuinte facultativo, que é aquele que não tem renda proveniente do trabalho,
ele vai então optar em qual, o facultativo pode optar em qual faixa ele vai pagar, né? Qual é aquela que pagar. Sim, pode pagar. E aquele que é empregado ou que declara uma renda no imposto de renda, ele tem que pagar exatamente sobre aquilo que ele declara, né? Senão ele fica sujeito à fiscalização. Sim. E aquele que formalizou o seu negócio, era autônomo, formalizou, virou MEI, por exemplo? A MEI, ela é diferente porque ela tem uma alíquota única. Pequenininha, com pequena, vários impostos ali. Isso, aí ela vai ter também direitos mais restritos se ela for optar por uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Aí ele vai ter que completar a contribuição no momento em que ele for se aposentar. Então, isso também tem que ser estudado na hora de optar por uma MEI. Pessoal, perguntas do público do Gente, que fala bem rapidinho, que o tempo tá bem avançado já. Olha, Rosângela, o Jaime do Jardim Bom Filhole, vê só, ele pergunta, a chamada democracia brasileira já está preparada para o voto facultativo? Acabamos de falar a respeito disso. O que dá para acrescentar em cima do que a gente já... Eu penso que a gente tem que se preparar mesmo para o voto facultativo. Esse tem que ser o caminho. Agora, apostar que estamos preparados que é a grande questão. Né? Eu acho que é válido a pergunta dele, acho que o cidadão tem esse compromisso e deve se preparar mesmo. Né? Eu vou votar porque eu percebo que eu tenho responsabilidades coletivas e que a minha escolha faz diferença sim. Então é isso que a gente quer. Procurador Carlos Cardoso, o Marcos de Pinheiros pergunta se não seria democrática a criação do promotor de garantias. Olha, promotor de garantias. Que atuaria perante o juiz de garantia, se essa disposição legal vier a se concretizar no Brasil. Eu não teria, em princípio, eu concordo com a tese do juiz de garantias. A questão, e consequentemente, ele teria que ser acompanhado por membro do Ministério Público, com a mesma preocupação de garantir os direitos individuais dos indiciados, das pessoas que estão sendo investigadas, ou coisa mais. O problema do juiz de garantias, na minha avaliação pessoal, é que é inviável a implementação dele num país do tamanho do Brasil, com a escassez de recursos públicos, com a escassa estrutura organizacional do judiciário fora das grandes capitais. Mais uma categoria. Isso vai tornar muito difícil a implementação do juiz de garantias. E vai acabar, se prevalecer essa disposição legal, os tribunais vão improvisar juiz de garantias. E vão criar cargos e mais e vai gerar, sabe o quê? Vai gerar nulidades processuais em milhares de processos criminais. Não vai contribuir para acelerar a justiça, não vai contribuir para tornar a justiça mais rápida. Esse é um problema. Né? É outra coisa, que, apesar de estar sendo discutida no Congresso há muitos anos, é outra iniciativa casuística e oportunista. Essa, por excelência, é a lei anti-Moro. Essa, com certeza. Juliana da Pompeia pergunta para você, Marcos Martorelli, o juiz de garantias pode assegurar que o juiz não seja a parte? Eu já fiz essa pergunta aqui para alguns especialistas, né? O que garante a imparcialidade? Nada. Absolutamente nada, né? Então, assim, eu não sou penalista, eu sei que a maioria dos meus colegas penalistas observa que a instituição de juiz de garantia, ela pode vir a garantir a integridade, mas assim, eu acho que assim, são vários mecanismos que você tem, por exemplo, a audiência de custódia, você tem assim, as oitivas prévias, né, para garantir assim, que o processo seja lidado com a melhor isenção, com a maior isenção possível dentro do espírito público que deve, vamos dizer assim, conduzir a atuação jurisdicional. Dito isso, eu acho o seguinte, eu já escutei de amigos e de colegas de bastante experiência que falam, não, porque o juiz de garantias, ele vai garantir que aquela situação seja vamos dizer assim, juridicamente correta, e aí um outro juiz, ele vai verificar que isso, não, ele vai julgar só o processo completamente isento. Falei, eu não consigo entender, porque
todo o processo judicial, o que é o processo judicial? O processo judicial é uma decisão com base na lei sobre uma situação que é posta para o Poder Judiciário, que o juiz ele vai montando a sua convicção ao decorrer das investigações e do contraditório das partes. Quer dizer, por que uma pessoa faz isso com relação a garantias e o outro não vai ter competência para fazer isso com relação ao julgamento do processo? Assim, sabe o que vai acontecer? Vão criar mais uma coluninha lá no olerite do magistrado e vai falar, agora juiz de garantia, então é mais uma gratificação, certo? E aí, assim, você dos 35 mil de teto, que hoje, assim, mais de 60%, 42% dos mas de acordo com o levantamento do Estado de São Paulo, né, ganhava, assim, líquido mais de 100 mil reais. Líquido mais de 100 mil reais. Quer dizer, então você tem 300 e poucos desembargadores no Estado de São Paulo. Aí o que você tem? Fala, não, mas a pessoa tem que ser bem remunerada. Sim, ela tem que ser bem remunerada. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Eu já disse isso aqui nesse programa. Quer dizer, uma sociedade que escolhe você ter uma remuneração inicial para juiz, promotor, procurador na casa dos 25, 30 mil reais e para um médico na casa dos 4, 5 mil reais, está fazendo uma escolha errada. E você pode pôr professor aí. Põe professor, põe médico, põe fiscal de agência, né? De agência reguladora. Né? Então, assim, são escolhas que eu acho que a sociedade tem que repensar. Bem objetivamente, Marina de Itapecerica da Serra pergunta para você, Marta, quais seriam as possíveis modificações previdenciárias para os funcionários públicos autárquicos? Bem objetivamente. Então, os estaduais, né, ela vai replicar aquilo que na esfera federal aconteceu, né, provavelmente as mesmas regras, inclusive da parte tributária também, enfim, os estados e municípios terão que fazer as suas próprias reformas, e isso é uma necessidade, não tem como não fazer. Infelizmente, a gente precisa de uma reorganização aí do ponto de vista... São Paulo já fez, a prefeitura fez no final do ano passado, né? Isso mesmo. Marta Geller, você está com a palavra, a sua despedida. Foi um prazer, Mauro, estar aqui num momento tão importante como a gente está vivendo, né? Que a gente tem essa voz, que vocês permitem que a gente venha aqui debater assuntos tão importantes para a sociedade e a importância da sociedade participar também disso, né? Para a gente não deixar passar coisas tão importantes para a gente manter o regime democrático de direito. Rosângela, palavra final. Pois é, muito obrigada também pela participação e acho que a gente tem aí um ano eleitoral, né? Vale aqui, saíram vários assuntos e penso que o cidadão precisa se preparar porque faz diferença e a participação é importante em todos os sentidos. Marcos Martorelli. Eu agradecer de novo a participação, agradecer assim a oportunidade de participar de um programa democrático, plural. Eu acho que o papel que vocês fazem aqui na Rádio Trianon é um papel essencial, ele leva um debate de qualidade e espero que ele seja muito mais, vamos assim, divulgado para o coletivo da população. Obrigado, Martorelli. Procurador Carlos Cardoso. Eu agradeço o convite à Rádio Trianon pela participação, me coloco à disposição para discutir quaisquer outros temas que estejam dentro da minha esfera de intervenção, vamos dizer assim, né? E quero prestar minha homenagem à imprensa brasileira, através da Rádio Trianon, pela iniciativa de promover programas pluralistas, discutindo temas atuais e que alcançam o conjunto da sociedade de São Paulo e do Brasil. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Procurador de Justiça Carlos Cardoso, advogado previdenciária Marta Geller, a cientista política Rosângela Torres Gimbinski e o advogado especializado em Direito Administrativo Marcos Martorelli. Na mesa de som, Fabiano Souza, na direção técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do programa Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral é o jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.